Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos corrigir algumas questões do nosso exercício de radioatividade. Vejamos a nossa primeira questão. O elemento netúnio, ele possui uma massa de 237 e o seu número atômico de 93. Após a emissão de 7 partículas alfas e 4 partículas beta, ele vai se transformar em qual elemento químico? Vejamos a nossa resolução. Nós temos aí o netúnio, ele possui uma massa de 237 e o seu número atômico de 93. Então, ele vai liberar essa seta, que significa a liberação das partículas. Quantas são? Nós temos 7 partículas alfas. A partícula alfa ela possui uma massa de 4 e o seu número atômico de 2, mais 4 partículas betas. O beta, a sua massa é 0 e o seu número atômico, nesse caso, é menos 1, tá? E ele vai produzir um outro elemento químico. Nós queremos saber qual a massa, que está escrita de azul, que é o valor de A, e o seu número atômico, que é o Z, que está escrito de verde. Então, nós temos que calcular quanto é a massa e o número atômico desse elemento químico será formado. Tudo bem? Como vamos fazer? Preste atenção que o elemento químico ele está liberando 7 partículas alfas e 4 betas para formar um novo elemento químico. Então, vamos primeiro fazer a multiplicação, vamos primeiro achar o valor de A e depois o valor de Z, que é do seu número atômico. Então, vamos fazer duas contas separadas. Primeiro, a parte de cima. Então, vamos prestar atenção nos números da parte de cima dos elementos químicos. Então, nós temos o netúnio, ele possui uma massa de 237, igual, que é a nossa seta, vezes o 7, que é a quantidade de partículas alfas que está se repetindo. Então, nós temos 7 vezes o 4, porque o 4 ele representa a sua massa, tudo bem? Mais 4 vezes 0. O 0 representa a massa da partícula beta. Então, por que nós estamos vendo somente a parte de cima? Porque nós queremos calcular a massa do elemento que será formado depois da liberação das partículas alfas e betas. Tudo bem? Então, vamos continuar. Nessa nossa primeira continha, nós temos 237 igual a 28 mais 0 mais a massa do elemento, que é representado pelo A. Então, nós temos que a massa do elemento químico formado será de 209. Já que nós calculamos a massa do elemento químico, vamos calcular o número atômico do elemento químico formado. Agora, vamos pegar a parte de baixo das fórmulas. Então, nós temos 93, que é o número atômico do elemento netúnio. Ele vai 93 igual a 7, lembrando que o 7 ele está multiplicando a quantidade das partículas alfas. Agora que nós temos que encontrar o número atômico, ele vai multiplicar por 2. Então, nós temos 93 igual a 7 vezes 2, mais 4 partículas beta, vezes menos 1, mais o número atômico do elemento que será gerado. Então, resolvendo esse pequeno problema, nós temos que o número atômico do elemento formado será de 83. Então, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa E. Nós temos a formação do elemento bismuto. Então, quando o elemento químico netúrnio ele libera 7 partículas alfas mais 4 partículas betas, irá formar o bismuto. Vejamos agora a nossa segunda questão. O radioisótopo ele possui uma massa de 222, tá? E o seu número atômico 86. Por uma série de desintegrações,
transforma-se no isótopo que possui uma massa de 206 e o seu número atômico 83. Eu quero saber o número de partículas alfas e o número de partículas betas envolvida nessa transformação. Então, o modo de escrever a equação química é igual da questão anterior. Então, nós temos o elemento químico, possui uma massa de 222 e o número atômico 86. Ele vai liberar, lembrando que a liberação é representada pela seta, ele vai liberar X partículas alfas. Eu não sei quantas são, então eu vou calcular o valor de X. Lembrando que a partícula alfa ela é fixa, ela possui uma massa de 4 e o número atômico 2. Ela vai liberar partículas alfas mais partículas betas. O beta, a quantidade, eu também não sei, por isso eu chamei de Y. Mais o elemento químico que será formado, que possui uma massa de 206 e um número atômico 82. A nossa resolução é da mesma forma da anterior. Então, nós temos, vamos calcular primeiramente a parte de cima. Nós temos 222 igual x vezes o 4 mais y vezes 0 mais 206. Então, resolvendo esse pequeno problema, nós temos que o valor de x é 4. Isso quer dizer que quando esse elemento ele vai liberar para formar o último elemento, nós temos que ele vai liberar 4 partículas alfas. Vamos calcular quantas partículas betas será liberada. Nós temos aí 86. Preste atenção que vamos calcular a parte de baixo, que vai estar relacionado com o número atômico dos elementos. Então, nós temos 86 igual a x vezes 2, tá? O 2 é o número atômico da partícula alfa, mais y vezes menos 1 mais 82. Então, resolvendo esse pequeno problema, nós temos que o valor de y é 4. Então, para esse elemento químico que possui uma massa de 222 e um número atômico de 86, ele vai liberar 4 partículas alfas e 4 partículas beta para formar o elemento químico Pb, que possui uma massa de 206 e um número atômico 82. Vamos analisar a nossa terceira e última questão. Escolha a alternativa que complete corretamente as equações nucleares abaixo. Então, nós temos aí algumas lacunas que devem ser preenchidas. Preste atenção que na primeira nós temos um elemento químico, nós vamos chamar de A, um elemento químico que ao liberar uma partícula alfa, ele vai produzir um outro elemento químico, tá? Então, preste atenção que a sua massa ela vai decair de 4 unidades e o seu número atômico ele vai decair de 2 unidades. Na nossa segunda, nós temos o elemento químico Pu, ele possui uma massa e um número atômico. Quando ele liberar uma partícula que nós não sabemos qual é, ele vai se transformar no elemento U, que ele possui uma massa de 235 e o seu número atômico 92. Nesse caso, nós temos que saber qual é a partícula que será formada e assim por diante nas outras questões. Vamos olhar a nossa resolução. Então, no nosso primeiro caso, nós temos um elemento que eu chamei de A, ele vai possuir um número atômico de 84. Por que 84? Porque quando esse elemento químico ele vai liberar uma partícula alfa, ele vai se transformar no elemento químico Pb, que possui 82, o seu número atômico. Então, preste atenção que a sua partícula ele vai liberar 2, a sua massa vai diminuir de 4 unidades. Então, é por isso que o valor da massa do elemento A é de 211.
porque 211, preste atenção que do outro lado, quando ele liberou uma partícula alfa, a sua massa ela vai decair de 4 unidades. Então, é a mesma coisa, vamos ver no outro. Nós temos na nossa segunda equação, o elemento químico vai se transformar em outro. Então, preste atenção que a sua massa ela vai decair de 4 e o seu número atômico ela decai de 2 unidades. Então, a partícula que foi formada, que foi liberada, foi a partícula alfa. Da mesma forma, nós temos o nosso terceiro caso. O elemento químico, ele possui uma massa de 238 e o seu número atômico 92. Então, ele liberou uma partícula alfa, formando, nesse caso, nós chamamos no elemento químico B. Então, preste atenção que a sua massa ela decaiu de 4 unidades e o seu número atômico decaiu de 2 unidades. Então, a sua massa antes era 238, agora ela é 234. Antes, o seu número atômico era 92. Ele liberou uma partícula alfa, que possui o número atômico 2. Então, o seu número atômico ele decaiu de 2. Por isso que o elemento químico agora, ele possui um número atômico de 90. Da mesma forma, vocês devem analisar as outras questões. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.